Eu selecionei, eu fui responsável pela construção desse prédio, que foi projetado pelo meu pai, a pedido de Darcy. Meu pai e Darcy eram muito amigos. Em 96, quando Darcy já estava bastante doente, enfim, né, ele morreu em 97, e Darcy queria que todo o acervo dele viesse para a Universidade de Brasília, né, para a filha dele. Era o que ele mais sonhava. Então, ele elaborou um programa, passou para meu pai, e meu pai fez esse é o primeiro projeto que meu pai fez naquela ocasião, né? O programa de Darcy era o seguinte: era um pavimento térreo com salas de aula, salas para manutenção de objetos do acervo, livros, etc., administração, enfim, espaços de uso administrativo e técnico, digamos assim. E o segundo pavimento, a biblioteca e a guarda do acervo, com os objetos de arte plumária, essa coisa toda. Darcy queria, no lugar desse auditório aqui, que fosse o que ele chamava de beijódromo, um anfiteatro ao ar livre, porque as pessoas, ele gostava muito de serestas, né, de Montes Claros, então que os casais pudessem se beijar, e ele chamava de beijódromo por causa disso, olhando o céu de Brasília, que é tão bonito, né? E foi assim que foi feito o primeiro projeto. Tá ali, deixa eu... Ai. Como é que é o negócio aqui? Aqui é o anfiteatro ao ar livre, né? O prédio, a estrutura, inicialmente, era uma estrutura de concreto, monolítica, que para segurar o empuxo dessa cobertura, né? O empuxo é enorme, mas depois passou para a estrutura metálica, que vocês vão ver. Mas o sistema, um lago ao redor do prédio, com um sistema já de aspersão, que era uma coisa que a gente já usava nos hospitais da Rede Sara, né? Usávamos muito, para umidificar o ar nos períodos de seca em Brasília e também refrescar com um exaustor lá em cima para provocar essa circulação, né, vertical. E é o mesmo prédio, né, que a gente está vendo. Aí é uma perspectiva da época, perspectiva interna. A escada era uma escada helicoidal, mas não foi permitida a escada helicoidal, porque tem que ter patamar, tem que ter não sei o quê, e mudou. Já com o elevador, que a gente fez também, né? Aí os boxes. O Darcy queria um espaço livre, né? Que as pessoas pudessem ter acesso aos livros, etc., assim. Mas isso é impossível, porque roubam os livros, aí tem que ter segurança, tem que ter uma porção de coisas, é complicado isso, né? Mas o sonho dele era um espaço livre, que é esse espaço que está desenhado. Bom, o sistema construtivo mudou. Eu não vou fazer uma coisa muito técnica, mas o sistema construtivo mudou, passou uma laje biapoiada, uma estrutura metálica biapoiada, com uma laje que é um sistema misto que meu pai criou, depois eu vou mostrar para vocês, um anel de compressão lá em cima, enfim, que suporta esse... Aqui já é a obra, o canteiro de obras, o barracão da obra. Essa obra aconteceu o seguinte, nós tivemos que fazer aqui na obra, eu organizei aqui na obra uma serralheria. Foi a nossa primeira experiência de industrialização em canteiro de obras. Eu montei uma serralheria para estrutura, para serralheria pesada, e um galpão para serralheria leve, e um setor de pintura industrial, que vocês vão ver aqui nos slides. Então, esse é o barracão da obra. Aqui é a serralheria, a cobertura, esse galpão é para serralheria leve, né, para esquadrias e móveis, etc. E essa laje, como foi no período de seca, essas duas lajes aqui absolutamente niveladas, foi onde a gente fez toda a serralheria pesada, né? Inclusive calandramos, eu tenho uma calandramos aqui. Os perfis retos, eles vieram prontos, são perfis I,
né, que chegaram. Aqui a armação, embaixo das árvores, dessas árvores daqui. Como era seca, a gente podia distribuir o canteiro de obras, né? Aqui já o sistema de fundação, o sistema de estaca helicoidal, as estacas helicoidais sendo feitas. Aí, as estacas do mezanino. Primeiro, nós fizemos... Houve essa obra, vocês vão ver, durante a apresentação dos slides, que as coisas eram feitas concomitantemente. Havia um cronograma complicadíssimo, né? Porque tinha um cronograma de industrialização com o cronograma de montagem, né? Aí a montagem do pavimento térreo, redondo, a calandra, já calandrando as peças curvas, né? Porque iam ser montadas em seguida. Nós tivemos que fazer essa obra em 5 meses, porque foi no final do mandato do governo Lula, ele queria inaugurar, né? Depois entraria a Dilma, ele queria inaugurar, então ela foi feita em 5 meses, foi a toque de caixa. Aí é o galpão de serralheria leve, né? Já produzindo todas as peças, e, ao mesmo tempo, as peças sendo montadas. O sistema dessa laje é uma laje mista, vocês vão ver depois por cima. A desforma ela pode ser feita muito mais rápida, né, porque o positivo da laje são perfis cartola de metálicos dobrados, então a desforma ela pode ser feita muito mais rápido. A gente foi aproveitando as formas. Eu reparti em trechos, e aí eu ia concretando e reaproveitando as mesmas formas. E dispensa também, a gente fez um suporte, que depois vocês vão ver, está tão claro, que dispensa o escoramento, que é caríssimo. Aí, os perfis cartola, está vendo? Eram esses perfis cartola com uma tela, que ela está sendo colocada ali já, e concreto. É um sistema misto, né? Que a gente usava muito. Aqui é a central de betoneiras, porque a gente sempre fez o concreto na obra, a gente nunca usou concreto usinado. Tem um controle melhor. É uma caçambinha para levar o concreto lá com o Munk, né, lá para cima. Aí o sistema sem escoramento. O escoramento era feito na própria viga, está vendo? Essa forma era com cantoneira e o escoramento na própria viga, quer dizer, mantendo a parte de baixo toda livre. Aqui, na serralheria pesada, as peças curvas, né, da cobertura já sendo feitas, sendo calandradas e sendo feitas. Tudo isso simultaneamente. Os pilares, que eram feitos aqui, eram montados, né, eram feitos lá, já eram montados aqui simultaneamente também. Aí as peças da viga. A alma da viga, quem colaborou, né, quem trabalhou conosco, foram os irmãos Gravia. As almas, essas almas, elas já vinham cortadas certinhas. A gente mandava o desenho e eles mandavam cortado. E os bonzos, eles eram calandrados aqui, foram todos calandrados aqui, na obra. Aí a montagem e a concretagem, e as vigas sendo feitas simultaneamente. Aí a laje já concretada, sendo curada, né, com manta de bidim molhada, que o concreto precisa ser curado sempre. Aí, uma parte sendo curada, eu desformava, transferia a forma lá para frente, e já e aí, rapidamente a gente concretou tudo. Aí a montagem do térreo, com vão central ali do jardim. A calandra calandrando os banzos. Aí já é o anel de compressão, lá de cima, o início da montagem dele. Aí o anel de compressão, o recheio dele, né? As vigas, o anel de compressão e a obra sendo feita lá do outro lado. Aí. As concretagens sendo feitas. Isso aqui é um desenho do meu pai que eu incluí, que é muito interessante. É o desenho do escoramento que nós tivemos que fazer. A construção industrializada ela exige uma organização, né, muito grande, muito maior do que a construção convencional. Então, esse escoramento, nós tínhamos um grande problema, que era a viga tinha que apoiar aqui
e lá certinho no anel de compressão, né? Então, a gente fez esse escoramento. Aqui tinha um gabarito, que vocês vão ver, e aqui foi a grande sacada do meu pai, foi um macaquinho, que a gente levantava, a gente regulava essa viga nesse macaquinho, uma por uma. Tinha o gabarito e o macaquinho, isso que mandava. Apoiava aqui, aí apoiava no macaquinho e lá em cima, no anel de compressão, no lugar certinho, por causa do gabarito. A gente montou uma plataforma de trabalho aqui, e 1,5 metro acima o gabarito. Aí vocês vão ver o andaime sendo montado, o escoramento todo sendo montado. Aqui é o desenho que ele fez do gabarito. Esse desenho veio para a obra, eu fiz o gabarito a partir desse desenho. Não é... Assim como o escoramento, o desenho que foi lá para a Stube foi aquele. É um desenho completo. Aqui o gabarito sendo feito na serralheria, né? Já com ponto certinho de cada viga. Lá em cima, vocês vão ver. Aí a montagem, o gabarito já sendo colocado lá em cima, as vigas já distribuídas ao redor do prédio, né? O lago, a essa altura, já estava escavado, que assim que acabou a concretagem, eu já escavei logo o lago, que já precisava escavar. Fiz a escavação do lago. Aí, essas fotos eu fiz. Essas fotos todas foram feitas por mim. Eu registrei essa obra inteira. Aí foi lá de cima. A serralheria pesada lá, aqui o galpão, a montagem. Aí a viga. A viga, o grande problema foi o lugar, o local certo do içamento para ela ficar certinha. Aí eu não consegui. Eu fiz um desenho dela, aí tentei, aí não deu. Aí eu fiz isso aqui móvel para poder ajustar, né? E aí a gente conseguiu ajustar certinho o lugar do olhar, né? Para içar, tá vendo? A gente fiz uma coisa móvel para poder ajustar, foi o jeito. Aí ajustamos certinho, porque ela tinha que chegar certinha lá. E tinha mais uma coisa, o guindaste era muito caro, tinha pouco dinheiro para essa obra, então tinha que montar rápido. A gente fez tudo isso para o guindaste ficar aqui o mínimo possível, né? Ele não podia parar, tinha que chegar aqui e trabalhar o tempo todo. Então, estava tudo organizado para isso. Olha o macaquinho. Esse macaquinho aqui foi sensacional, porque aí a gente montava e regulava aqui nesse macaquinho, que meu pai bolou. Aí o calculista mandou botar 2 de um lado, 2 do outro, e a gente foi montando assim. Olha o gabarito lá em cima, a viga certinha. E isso tinha que dar certo, porque senão depois o anel ia... Como é que ia apoiar o anel lá em cima, se não tivesse certo? Não tinha como, né? O anel de compressão ia entrar depois. Aí fomos montando, já colocando as terças, e montando. Aí no chão, né? Eu já testei logo a cúpula para ver se estava tudo certo, se não dava erro, a gente montou no chão. Aí tudo certo. Bom, aí lá foi o anel de compressão. Certinho. Certinho, com gabarito. Não é fácil fazer isso, é muito difícil, essa estrutura. Aí o pessoal que trabalhou. As terças sendo soldadas. Nesse momento de solda, a gente teve um turno da noite para conseguir. Senão a gente não ia conseguir terminar no prazo. Muita solda, né? A estrutura toda hiperostática, toda soldada. Então, aí a gente fez um turno da noite na solda. É engraçado que eu sou flautista, então de noite eu ficava aqui estudando flauta, no barracão, o pessoal soldando e eu ficava estudando flauta. Aí a cúpula. A montagem da cúpula. Certinha lá. Aqui já começaram as telhas, que já estavam sendo calandradas. E aqui começou a montagem aqui do auditório. Esse auditório foi... a Fundação Darcy Ribeiro, na ocasião, pediu primeiro para cobrir o auditório. Aí, muito a conta-gosto, porque Darcy não queria, Darcy queria que fosse ao ar livre e tal, mas a Fundação precisava de um auditório e tal. Bom, enfim. Aí, depois, a Fundação... Aí era só uma cobertura, mas o auditório todo aberto. Aí, depois, a Fundação pediu para fechar e transformar no auditório. Quer dizer, não era um auditório, era um anfiteatro, primeiro só com a cobertura, que já fugia, né? O que o Darcy queria era que
que as pessoas namorassem nas noites de lua, enfim, nesse período de seca. Mas aí fechou. Aí ficou um auditório fechado. Aí já é a montagem do auditório, a construção dessa arquibancada, e a solda sendo feita lá, o lago sendo construído. Esse lago é uma tecnologia desenvolvida por meu pai, é uma tecnologia antiga, mas desenvolvida por meu pai aqui no Brasil, que é a argamassa armada. Então, a argamassa armada, vocês vão ver, ela é com tela e exige um processo de cura muito rigoroso. A gente encheu o lago logo depois. Aí a solda, olha que perfeição essa solda, impressionante. Admirável. Os soldadores aí. Aí o telhado sendo montado, a marquise lá da frente, né, sendo feita, já tudo em sequência. A concretagem da arquibancada, já a cobertura do auditório, a marquise novamente, as telhas sendo calandradas, que foi um problema muito sério, porque a calandra ela esborracha tudo, esborracha aqui quando passa. Então, havia um plano já todo certinho de botar uma peça de nylon para não esborrachar a telha, para passar na calandra. Quando eu fui passar, a telha passou, até a peça de nylon ficou, esborrachou a telha toda, porque a peça de nylon é muito lisa, né? Aí ela não passou junto. Aí calandramos as telhas. Essas telhas todas elas recebem bidim, a parte de baixo dela é com bidim, um bidim OP60, é um bidim grosso, né? Para o conforto térmico e acústico também. A escada, que também foi feita aqui, né? Aqui é o detalhe do degrau, com perfilzinho de aço inox. Cobertura. Aqui são as cabines de pintura, porque nós fizemos as esquadrias e depois a Fundação Darcy Ribeiro pediu para fazer os móveis. Todos esses móveis foram desenhados por meu pai, porque os móveis estavam muito caros. Então, não dava, não tinha dinheiro. Aí ele desenhou os móveis todos e nós fabricamos aqui. Então, os sofazinhos, as mesas, todos esses móveis, inclusive esses banquinhos do auditório, né? Vocês vão ver. Aí, a montagem, aqui já a colocação dos perfis das esquadrias do prédio redondo, né, o perfil inferior, a calha que tem aqui. Essa calha foi uma encrenca que eu tive que trocar depois, porque ela ficou estreita, e aí vazava para caramba, e eu tive que fazer uma calha com o dobro da largura. Vim aqui e troquei a calha, porque não dava. Simplesmente não dava. Vazava muito. Mas aí a gente trocou, aí resolveu. Aí o lago em argamassa armada, aí as telas de argamassa armada, a concretagem do lago, a desmontagem do escoramento central, montagem da marquise. Aqui nós temos, no prédio redondo, uma camada impermeabilizadora de concreto. Então, todas as instalações estão abaixo dessa camada impermeabilizadora. Uma camada de brita, e depois o concreto da camada de concreto impermeabilizador, e depois o contrapiso. Essa é a sequência, né? E as instalações estão todas embaixo. E tinha que sair tudo certinho, né? Isso aqui, cada ponto já certinho. Eu marcava tudo, esticava a linha, marcado, o prédio todo modulado, conferia para concretar, para depois dar certo, né? Que não era no contrapiso. Aqui o palco do auditório. Aí a camada de brita, a tela da camada impermeabilizadora. Essa camada impermeabilizadora a gente sempre fazia por conta da água do lençol freático, né, que é muito superficial aqui em Brasília. Então, às vezes, a água sobe por capilaridade, já na brita ela perde a capilaridade e a camada impermeabilizadora impede que ela aflore, né? Então, nós sempre adotamos nas nossas obras todas, inclusive dos hospitais, essa camada impermeabilizadora, que é uma laje, né? É um grande radier. Aí é o cilindro do elevador, né, onde fica o eixo dele, o piston. É um elevador hidráulico, um sistema hidráulico. O lago sendo cheio já para a cura da argamassa armada, né? Forrado com bidim na beirada, aqui, todo forrado,
para garantir a cura dessa argamassa armada. Esse lago, agora eu fiz uma manutenção no prédio, esvaziei o lago, está perfeita a argamassa armada. É impressionante, né? 14 anos depois, ela está perfeita. A esquadria, meu pai e o Vicente. Vicente é um técnico que trabalhava no Gravia, trabalhou com a gente muito tempo, agora está no Gravia de novo, né, vendo o protótipo da esquadria. Aí as esquadrias já sendo feitas, depois do protótipo, isso é a rosácea da cúpula, né? Se vocês olharem no centro, vocês vão ver essa rosácea, foi toda feita aqui também. Aí a calha posterior aqui, desse... As instalações. As paredes tinham que ser fininhas, né, para elas coincidirem com o pilar. Então, elas são recheadas, são duas camadas de argamassa armada com recheio de isopor. As paredes do prédio, essas paredes radiais. Pronto, aqui o auditório. A montagem do brise interno. A cobertura, o trecho em policarbonato, tem esse brise interno para impedir a incidência direta dos raios solares, né, que fiquem no jardim ali. A marquise já pintada. Aqui é esse brise aí, sendo feito. Aí eu não vi. Ah, a esquadria. As esquadrias, o elevador sendo montado, foi todo feito aqui também. Aqui, olha, tem um jacarandá mimoso que está lá, todo bonito. Está vendo? Eu protegi os dois, eles eram pequenininhos, que estão lá na frente, os dois. Esse aqui está bem bonito, floril. O piso aqui do auditório, que é de granitina, foi uma empresa que fez. Aqui o elevador sendo montado, a cabine do elevador, né, sendo montada, a estrutura da cabine. Aqui as paredes já prontas do banheiro, com os pontos certinhos, né, já nos locais todos. É uma obra extremamente tecnológica, né? Aí o sistema, a entrada do vento desse sistema de ventilação vertical, né, a entrada é por esse balanço externo, que é um balanço de 2,5 metros, né, que tem uma chapa furadinha, tem esses perfis e uma chapa furadinha. Então, o ar penetra por aqui e sai lá por cima. É extraído lá pelo ventilador da cúpula, né, pelo exaustor. Aqui é o protótipo da esquadria e do brise. Esse brise, inicialmente, era branco. Esse brise que a gente chama de brise do círculo externo. Os canteiros do lago sendo feitos. Esse projeto, a Fundação Darcy Ribeiro não tinha dinheiro. Então, nenhum dinheiro, né? Então, para conseguir recursos, havia necessidade de contrapartida. Meu pai doou o projeto, todo desenvolvido, para a Fundação Darcy Ribeiro. Minha mãe, que é a autora do projeto de paisagismo, doou o projeto de paisagismo, e com isso a Fundação pôde pagar a contrapartida para o Ministério da Educação. Esse projeto foi inteiramente doado. Então, são os canteiros do paisagismo, que é da minha mãe, que minha mãe sempre trabalhou a vida toda com meu pai. Trabalhou com Oscar Niemeyer também, mas muito mais com meu pai. Aí a rosácea, que bonita. Aí a montagem do forro. Aqui esses banquinhos que nós fizemos aqui, é o protótipo, porque esse estofado já veio pronto, tinha que dar certinho. Então, a gente montou um protótipo para depois mandar fabricar tudo. Aí o rapaz, esse é o operador do Munch, que ficou de escala aí. Aí os jardins, os canteiros, né? O forro embaixo do pavimento térreo, que é de gesso, acartonado, os banheiros com as divisórias, os bancos sendo feitos. Aqui aquela parte lá de cima, né, que a gente chama de aquário, que é onde ficam os objetos mais valiosos, né, do acervo, e que precisam ficar numa área climatizada, então tem ar-condicionado. O elevador já montado. O mezanino. Aqui o auditório já com piso pronto. Eu vou passar rápido, porque são muitos slides.
o jardim, o gramado já sendo feito, porque já ia começar a chover, já tinha que proteger isso tudo, né? Aqui os móveis, né, sendo feitos já, que foram pintados lá naquela cabine de pintura que eu mostrei a vocês. Foi a parte final, as estantes de livros, né, da biblioteca, todos esses móveis, as mesas, tudo isso foi feito aqui, tudo desenhado pelo meu pai. Aqui é muito interessante, que é a esquadria do círculo interno ali, que o montante é um só, ele já sobe, já é o guarda-corpo lá em cima. Tá? O montante, o guarda-corpo, e essa faixa só de arremate. Aqui são os móveis de madeira, que chegaram, as portas e todos os móveis de madeira que entraram nesse pacote do mobiliário, que a Fundação pediu para a gente fornecer. O elevador já pronto, o jardim já sendo plantado. Aí o jardim externo também, as plantas aquáticas, que agora eu recuperei. Estou esperando só as plantas, algumas plantas chegarem. Quer dizer, eu tirei, enviverei as plantas todas que podiam ser enviveradas, né, que eram do projeto de paisagismo original. Botei de volta, e as outras plantas já tinham morrido, não havia mais. Aí a gente vai recuperar o projeto original de paisagismo, plantar como ele era. Aí são esses sendo feitos, são esses aí, de fechamento do auditório sendo feitos lá. É bom, mano, porque a gente mostra no lugar. Né? Aqui é o piso Paviflex. Esse piso Paviflex foi uma tragédia, porque ele foi colado e, se não foi no dia seguinte, 2 dias depois, ia ter a inauguração, a UNB, o pessoal de limpeza da UNB veio fazer a limpeza de noite e lavou o piso, sem saber, lógico, lavou com água, com aquela enceradeira. Aí o piso está essa tragédia até hoje, né? Que soltou, a empresa que colou, foi a que fez, né? Que aplicou o piso, foi a Pisorama. A Pisorama veio aqui, recuperou várias vezes, mas não tinha jeito. Ela recuperava, soltava, só o que foi recuperado ficou, mas o que não... Agora a gente vai trocar esse piso. Existe uma proposta de substituição. A escada. Aí, aqui foi o seguinte, o ministro Juca, ele veio aqui e me pediu para fazer bancos embaixo daquela árvore. Aquela árvore ali, então... Aí eu fiz esses bancos de concreto, já no finalzinho. O elevador. Aí eu botei só... Como eu botei um desenho do meu pai, botei da minha mãe também. O jardim interno, né, tinha esse desenho, que agora eu quero ver se eu consigo resgatar, e eram eritrinas. Só que essas eritrinas não se deram bem, não sei porquê. Elas inicialmente ficaram bonitas, chegaram a florir, depois começaram a definhar. Aí eu vim aqui, já 1 ou 2 anos depois, tirei as eritrinas, plantei lá fora, elas estão plantadas lá fora, e aí a minha mãe pediu para substituir pelas dracenas que estão aí hoje. Olha como eram bonitas as eritrinas, iam ficar lindas, mas... Aí as dracenas foram bem também. Aqui, eu botei essa foto, que havia 5 ipês do Cerrado no meio desse prédio aí. E eu aprendi com minha mãe, sou craque em transplantio. Sou craque mesmo. Aí o cara do IBRAM veio aqui, tinha licença para tirar os 5 ipês do Cerrado, o sujeito veio aqui e falou, eu falei, eu vou fazer o transplante. Ele falou, você não vai conseguir. Pedro Cerrado, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Então, aí os 5. Enormes, esses aqui, tem mais umzinho do outro lado ali. 5 ipês do Cerrado. Todos viveram. Aí ele... Tem técnica para fazer transplantio, tem que saber fazer, se não souber. Eu não sou paisagista, mas se fazer transplantio, plantar, eu sei. Aprendi com minha mãe. Aí, ó, o ipêzinho do Cerrado. Os 5 estão lá. Eles eram adultos já, mas eu podei. Né? Na hora, eu fiz o desmame, deixei, molhei bem, porque você tem que fazer um desmame grande, molhar bastante. Aí, vim com máquina, eu estava com máquina, quando chegou a retroescavadeira, tirou, amarrei a raiz com um saco desses sacos de aninhagem, né? Amarrei a raiz toda, fizemos a cova grande, botamos. Aí, quando a gente fez o transplantio, no dia do transplantio, a gente cortou aqui. Aqui assim, eles eram... Aí todos brotaram. Aí eu levei essas fotos para o IBRAM.
Levei e entreguei lá. Falei, está vendo só? Vocês disseram que não. Esse brise era branco, né? Todo branco. Aqui já é a desmontagem do canteiro, já no finalzinho, nas vésperas da inauguração. Aí meu pai esteve aqui e falou, pô, com o lago cheio, já tudo pronto. Ele falou, pô, a gente tem que estabelecer uma ligação do brise com a cúpula. Vamos pintar de amarelo. Aí a gente pintou de amarelo, e agora eu repintei, né, com o mesmo amarelo. Depois, já com o lago cheio, vocês vão ver aí. Aqui é o auditório já pronto. Esse prédio foi entregue com todo o mobiliário e todos os equipamentos fixos. O projetor, que provavelmente não é o mesmo mais, sistema de som, de luz, todos. O gerador lá fora, novo, ar-condicionado, todos os equipamentos fixos. A única coisa que a Fundação Darcy Ribeiro comprou foram as cadeiras. O resto, o prédio foi todo pronto, né? Aí o brise sendo pintado de amarelo. Mas, realmente, deu uma trabalheira danada, mas foi por uma boa causa, né? Ficou muito mais bonito. Aí é o meu pai sentado no sofazinho que ele desenhou. É ele no jardim de água, com sistema de aspersão, que agora está funcionando novamente, né? Eu botei, está todo limpo, funcionando. E é isso. Acabou. Como é importante a gente conhecer a história dessa edificação. Nós estávamos comentando com as amigas da comunidade Bahá'í que estão aqui presentes, que aí a gente começa a olhar o prédio com olhares diferentes. Parabéns, muito bonito, né? E você foi assim bastante objetiva na sua apresentação, lindíssima. E nós estávamos comentando um detalhe, porque os templos Bahá'ís, eles têm 9 lados, e a estrutura não é tão circular como essa, mas é muito parecida. E também tem um anel superior, onde um símbolo Bahá'í é colocado. E também tem esse processo de ventilação por convecção, né, que vocês tão bem garantiram. Então, nós estávamos comentando o seguinte, recentemente, no dia 16 deste mês, a comunidade Bahá'í brasileira e a comunidade mundial recebeu um comunicado do nosso Conselho Supremo autorizando o início das atividades para a construção do primeiro templo Bahá'í aqui do Brasil, e vai ser aqui em Brasília, não é? E nós estávamos comentando que a gente tem que convidar o seu escritório, né, como um dos escritórios para poder apresentar um projeto, né? Normalmente são convidados escritórios de arquitetura do mundo inteiro, não é? Os projetos são analisados, é passado um memorial descritivo do que é o templo, não é? Qual é a característica do templo, qual é o objetivo do templo, não é? E aí as pessoas, com a sua capacidade criativa, e tem muita criatividade nesta obra, né? Então desenvolve o seu projeto. Parabéns, né? Nós estávamos vendo todos os detalhes e comentando entre nós, olha como é que é parecido com o processo de construção de um templo Bahá'í. Parabéns, viu? Espero que vocês sejam uma das candidatas. Obrigado. Essa estrutura, o Darcy, naquele texto, primeiro texto, meu pai escreveu, Darcy, apresenta o projeto que você me pediu, que se parece com um disco voador ou então com uma maloca chavante, enfim, o Camaiurá, né, que é o indígena, uma maloca indígena, que tem esse mesmo sistema, né, de saída de ar por convecção, né? É interessante. É uma coisa muito usada que as pessoas desaprenderam, né? O ar quente sobe, sai lá por cima. Na verdade, a indústria do ar-condicionado, né, prefere que os prédios sejam fechados, sem ventilação natural. Isso aí é fogo. A indústria do vidro também, né, envolve o prédio com vidro, fica um forno e põe ar-condicionado. Todo mundo ganha.
A escolha das espécies do paisagismo, você poderia falar alguma coisa? Bom, eu até tinha incluído o projeto de paisagismo, o desenho do projeto, mas por causa do tempo eu tirei. Não botei muitos desenhos porque tinha que ser muito rápido. Mas a minha mãe escolheu. A questão de paisagismo, o paisagismo tem que dar escala ao prédio. Isso é muito importante. Então, existem duas massas que dão escala ao prédio, que são os tifonodoros desse lado, que são as bananas d'água, e os papiros do outro lado. E o restante são flores, que o Darcy gostava muito. São ninféias, lótus. Essas flores foram compradas, elas se acabaram porque introduziram tilápias nesse lago. E a tilápia come tudo. Tilápia é terrível, né? Aqui, um lago desse, os lagos que a gente sempre fez nos hospitais da Rede SAR, em todos os prédios, a gente sempre colocou peixes comedores de larva de mosquito, que são os barrigudinhos e os lambaris, que foram os peixes que eu coloquei aqui, e agora a gente colocou novamente, barrigudinhos. Nasceram umas tilápias, porque devem ter ficado nas raízes das plantas que eu enviverei e botei de volta, então nasceram, mas isso a gente controla, tira as tilápias. Não pode ter tilápia. E aí, os outros canteiros, tinha um canteiro com 2 vitórias régias lindas, também morreram, que o Darcy gostava, né? Enfim, são flores, é vegetação baixa. Agora, esse canteiro aqui, as bananeiras d'água, os tifonodoros, eles eram bem espaçados, com uma forração amarelinha, que eu esqueci o nome, nelunfo, se não me engano, amarelinha, de florzinha amarela, muito bonita a forração. Não é bem forração dessa altura. A escolha foi essa. Agora, internamente, a minha mãe escolheu as eritrinas, né, para também dar escala ao prédio, né? Quer dizer, as eritrinas, a copa das eritrinas ficaria ali na altura do mezanino, mas, infelizmente, elas não se adaptaram bem, surpreendentemente, porque elas deveriam ter se adaptado, né? Aí eu tive que transplantar. E elas não estão bem do lado de fora também, estranho isso. Elas não vingaram, elas estão ali fora, mas não estão muito bem, estão todas lá. E aí as dracenas, agora as dracenas, elas precisam ser muito controladas, né? Precisa podar e tal, e não está havendo essa poda. Eu vou depois fazer uma poda para controlar. Dracena tem que podar embaixo, ela cresce, ela sempre fica assim, né? Uma cresce, a outra sempre é necessário, né? Burle Marx, por exemplo, fez o paisagismo da 714 Sul. Quando a gente olha lá aquelas dracenas, está aquela coisa comprida com um pomponzinho lá em cima, porque nunca foram podadas, né? Para manter aquela ideia de massa, tem que... Eu cheguei a Brasília em 59, um ano antes da inauguração da cidade. E eu estou preocupado, muito preocupado, em que sejam colocadas na história de Brasília não só essas figuras importantes, JK, Niemeyer e outros, como também Lelé Figueiras e outros também, que ajudaram essas pessoas a fazer essa cidade. Que uma cidade não se faz só com um tijolo, cimento e por aí afora. Faz-se com pessoas, com ideias, com interação, com famílias. Eu estou impressionado de ver que o Lelé nos deixou aqui, e ela tomando conta até hoje desse espaço, Adriana. Que coisa maravilhosa. E você já falou aqui 4 ou 5 vezes na sua mãe. Por favor, diga para nós o nome dessa mulher maravilhosa. Ela ainda está viva? Porque eu tenho certeza absoluta que o Lelé Figueiras não seria tão Lelé Figueiras se não fosse essa mulher maravilhosa que segurou a barra aí com ele durante todo esse tempo. Parabéns, Adriana, e parabéns à sua mãe. Mamãe chamava-se Alda Rabelo Cunha. E mamãe, minha irmã mais velha, a Luciana, que nasceu em Brasília no início, minha mãe e meu pai
se conheceram em Brasília. Embora eles tenham estudado arquitetura na mesma escola, no Rio de Janeiro, os dois vieram para cá, vieram do... Mamãe se formou, entrou no curso de arquitetura com 16 anos, quando mamãe saiu, o papai estava entrando, porque ele atrasou, enfim. Aí foram se conhecer aqui em Brasília. Aí começaram a namorar, se casaram, e minha irmã mais velha tinha paralisia cerebral, ela também já morreu, muito severa, uma paralisia cerebral muito severa. E mamãe cuidou dela a vida inteira. Quando Luciana morreu, mamãe falou, agora eu posso morrer, e morreu 2 anos depois. Mamãe morreu agora, no período da pandemia, mas não foi de Covid, ela já estava com uma insuficiência cardiorrespiratória muito grave, né? E eu acho que mamãe realmente é incrível. Eu sempre tive uma admiração enorme por minha mãe, porque ela cuidou da Luciana e trabalhou a vida inteira. Ela era funcionária pública do Ministério da Agricultura, mas tinha uma empresa fazia os projetos de paisagismo, fez projetos para vários arquitetos de Brasília, para o Elvin do Burgurá, para muitos arquitetos, todos os projetos de paisagismo do meu pai, projetos de paisagismo para o Oscar Niemeyer, por exemplo, o CCBB, o paisagismo é da minha mãe. Então, realmente, a mamãe era incrível, né? Era incrível. Porque com Luciana, cuidando a vida inteira de Luciana, né? Dedicada a Luciana. Eu cresci com meu pai, engenheiro civil, né? E cresci desde... Eu me lembro andando com ele para cima e para baixo em Brasília, nos canteiros de obra, né? E eu tinha muito orgulho que meu pai era engenheiro civil. E eu lembro, na minha infância, muitas quadras da 400 aqui não tinha nem asfalto. Aí algumas ainda era terra. O Lago Norte tinha algumas poucas ruas asfaltadas, com exceção da principal, né? Apenas alguns conjuntos ali, os mais importantes, que tinham asfalto. Agora, uma habilidade que eu queria te perguntar, como é que vocês conseguem... Uma das coisas que mais me chamava a atenção nessa habilidade que meu pai tinha de construir era gerenciar múltiplos e projetos simultâneos. Porque cada uma das coisas era altamente complexa. E eu nunca fui um cara da matemática. Eu até tentei enveredar por essa questão por essa área das exatas, mas não era minha vocação. Então, era cálculo estrutural. Eu via meu pai passando de madrugada calculando, fazendo cálculo estrutural. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, vai dormir. Então, mas isso era apenas uma dos... Como é que vocês conseguem conciliar tantas habilidades e tantas habilidades complexas para chegar, sem perder a visão do todo, e chegar nesse resultado final? Meu pai sempre dizia que o arquiteto é um gerenciador de equipes, né? Ele gerencia equipes, e é exatamente isso, né? Você tem as equipes de instalação, de cálculo estrutural, tem uma porção de equipes aqui, num prédio como esse, tem a equipe do elevador, que é um sistema hidráulico, e o arquiteto é o gerenciador. Mas isso exige um conhecimento que só vem com o tempo, com a experiência, com o trabalho. Por exemplo, eu fiz em 5 semanas, né, essa recuperação que você me viu fazer, destelhei esse teto, fiz isso tudo. Eu sabia que era possível fazer, ninguém estava acreditando, mas eu sabia que seria possível fazer, porque a gente adquire essa segurança, a gente sabe como fazer. Lógico que eu tenho a vantagem de ter construído o prédio, né, também, mas, enfim, a gente adquire essa experiência com o tempo, né, de conhecer todos os assuntos e é esse o papel do arquiteto, gerenciar equipes, né? Muito obrigada pela palestra. Cheguei um pouquinho atrasada, mas foi o suficiente para observar e apreciar toda essa beleza, todo esse trabalho de uma família. Então, assim, eu não sou da área, mas eu tenho visto como a arquitetura, né, tem se transformado, e a gente vê aí prédios imensos que não têm preservado a arquitetura verde, essa sustentabilidade. Eu gostaria de saber qual a mensagem que você deixa para esses novos profissionais que estão chegando no mercado, para estudantes que estão aí, né, buscando esse conhecimento, esse alicerce, e como vocês se inspiram e inspiram pessoas assim? Eu acho que o que destrói tudo e vai destruir o planeta é o capitalismo. É a minha opinião, capitalismo. É a minha opinião, é a ganância das empresas. E a ganância das empresas, o capitalismo, está destruindo a arquitetura. É isso que eu
falei, né? É a indústria é o vidro, é o ar-condicionado, são os modismos. Então, a arquitetura ela tem que estar inserida no meio ambiente. Ela não pode deixar, ela tem que estar... É lógico que a construção de um edifício ele sempre destrói, não tem como não destruir. Mas, se ele estiver inserido, aproveitando as possibilidades daquele lugar, como, por exemplo, em Salvador. Salvador tem uma brisa formidável. Então, todos os hospitais, os prédios que nós construímos em Salvador, havia o aproveitamento da brisa, que é uma brisa incrível, né? Sempre tem, é uma brisa constante, né? Salvador é uma cidade que tem um clima muito bom. E o que se faz hoje lá? Envelopa o prédio e põe ar-condicionado. É o que se faz. Então, eu acho que o que destrói tudo é o capitalismo, só destrói o tempo todo, né? É o agronegócio, com a monocultura, com o uso de agrotóxico, são essas indústrias de vidro, de não sei o quê, os modismos que se inserem na construção dos edifícios, destroem a arquitetura, são os edifícios todos iguais, né? Sem respeitar a topografia, sem um estudo de economia, né? Porque quando você... eu vejo, o sujeito faz um platô, destrói tudo, faz um platô para construir um edifício que é um carimbo, que tem que ser daquele jeito, não aproveita a declividade do terreno, não aproveita a topografia. Então, é isso, são esses modismos que querem vender coisas... Isso é que a gente não pode, a gente tem que fugir disso. Senão vai destruir o planeta. Mas meu assunto aqui é passar da água doce para a água salgada. A água doce é essa beleza que você traz aqui, de inspiração arquitetônica, de arte, de primor e do jardim que você contribuiu e está aí para a nossa alegria. Parabéns. Ok. Então, por outro lado, existe algo que nós estamos vendo aqui. O projeto arquitetônico dessa cidade é de uma inspiração extraordinária, não é verdade? Mas nós estamos vendo todos os dias, continuadamente vilipendiado. Veja a invasão das quadras pelas comerciais, pelos prédios das comerciais. Por exemplo, o que fizeram em Águas Claras? Eu chamo aquilo de janela indiscreta, porque do quarto do seu apartamento você vê o interior do outro apartamento, no outro prédio. Tão próximos eles se encontram. E na nossa querida Bahia, por exemplo, na Avenida Centenária, os canteiros centrais, gramados, estão sendo substituídos por cimento. E na Orla, que tem um gabarito de 3 andares, tem prédio de 12, 20 andares. Ou seja, o sistema econômico capitalista é inerentemente corrupto. O que é que se pode fazer? Essa é a minha tristeza. Você vê aqui essa beleza extraordinária da natureza, ali na península do Lago Norte, o Parque das Garças, uma área onde os animais, eles parecem que escolheram aquela área. Olha aqui, por favor, não mexam. Mas as pessoas que gostam dos animais, eles estão lá sempre aos domingos, aos sábados, agora vão fazer um empreendimento imobiliário e aquilo tudo, seguramente, inclusive o espaço que era das árvores, vai ser estacionamento. É uma tristeza, né? É com essa tristeza que, na verdade, eu quero saber como é que anda o teu coração a respeito disto. Eu não sei, o que a gente tenta é fazer corretamente, né? No meu caso, fazer arquitetura corretamente, construir corretamente. Agora, por exemplo, eu construí uma casa que eu fiz o transplantio de todas as árvores, até canela de ema eu fiz o transplantio. E, enfim, eu acho que a gente tem que... É muito triste isso, porque não tem... É o capitalismo é isso, ele é destruidor. Não adianta. Eu acho que a ganância, a falta de controle também. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio, eu estou trabalhando aqui, mas continuo morando no Rio. A Baía de Guanabara
está inteiramente poluída pelas indústrias. Se as indústrias pararem de lançar a porcariada lá, os estaleiros, todas aquelas indústrias, a Bahia vai se renovar na mesma hora, né? Então, é complicado, isso é muito complicado. Aí a corrupção é muito difícil, é triste. Eu acho triste, né? Agora, por exemplo, que a gente anda, o Cerrado está aqui em volta de Brasília, não tem mais, né? O agronegócio tomou conta. São aquelas monoculturas imensas, acabaram com o Cerrado, eles vão entrando, tem a reserva legal, mas a gente vê que eles vão abocanhando a reserva legal, quanto podem, né? Acabando com destruição. Infelizmente, né? É tristeza, a gente sente tristeza. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, e desde a ideia de Darcy, e quem trabalhou com ele tem essa filosofia, né? essa de comprar essa ideia e executar. E esse prédio simboliza a liberdade das formas, do ar que percorre, né? Eu acho que essa construção e esse espaço na UNB, muito pouca gente da UNB conhece esse espaço, ou vivencia esse espaço, né? E eu acho que o Darcy merece que essa vontade dele, que essa coisa seja aberta, seja do povo, precisa ser resgatada por esse espaço, né? Porque ela é bela, mas está fechada, está numa campândula, né? E aqui é uma bela área para se desenvolver projetos culturais. E eu acho que ele merece esse respeito, né? Independentemente do que outros pensem. E isso deve ser respeitado. É isso mesmo, eu acho. E hoje o presidente da Fundação Darcy Ribeiro é um amigo antigo meu, Zé Ronaldo, é arquiteto. E eu digo ao Zé Ronaldo, a Fundação tem que vir para cá. Né? Porque a Fundação até hoje está no Rio de Janeiro. Fazendo o quê no Rio de Janeiro? Tem que vir para cá, o acervo está todo aqui. Todos os projetos da Fundação têm que ser feitos aqui. Foi aqui que Darcy escolheu como a casa dele. Né? Ele chamava o Beijódromo de a minha casa, uma casa que vai... O acervo dele e de Berta, né? Aquele acervo lindo de artes plumárias, cadê? Está todo encaixotado. Não é? É isso aí, está certo. É isso, o espírito de Darcy era esse. Né? Era livre, né? Um espírito livre, sem esse tipo de preocupação mesquinha, né, que a gente tem no dia a dia. É isso. Essa casa aqui tinha que resgatar esse espírito, você está certo. Obrigado, Adriana, por essa generosidade, né, de trazer aquilo que realmente o arquiteto mais faz, que é gerenciar equipes. Mas, na verdade, é muito mais. Gostaria também de agradecer a presença de todos e todas, em nome do CEAM, o Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília, da União Planetária. E gostaria de dizer apenas uma coisa sobre outro conceito de arquiteto, de Pitágoras. Né? Pitágoras, ele tinha uma visão muito interessante do mundo, né? Que por trás das coisas visíveis e inteligíveis, sensíveis, estavam as coisas inteligíveis. E isso era expresso pelos números, pela matemática. Então, para Pitágoras, o que existia de concreto mesmo no mundo era a matemática. É muito interessante como ele dizia outra coisa muito